Bom, esse vídeo é sobre o iluminismo e a gente vai tratar ele de duas formas, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é falar das características gerais desse movimento iluminista e logo depois a gente vai conversar mais profundamente o que seria esse movimento iluminista, tá? Então o iluminismo ele é um movimento que ele tem, né, as suas bases lá no Renascimento, tá? No Renascimento cultural, no Renascimento científico, e que ele vai trazer justamente a ideia da razão e da ciência como pontos principais para o desenvolvimento do homem, tá? Então é a racionalização do Estado, da vida humana. Esse momento de racionalização é muito importante para o projeto iluminista, né, do século XVIII. Então, no século XVIII, esse projeto iluminista está vindo muito com a burguesia, tá? Que está favorecida através do comércio e das suas lutas por emancipação, por participação política, principalmente no caso inglês, tá? Então, quais são as características básicas principais do iluminismo? Razão e ciência, incentiva o debate e estudo, anticlericalismo e antimisticismo. O que é isso? O antimisticismo é você dizer que você agora precisa da razão mesmo para explicar as coisas e não mais de uma explicação mítica. Não que essa explicação mítica seja totalmente desconsiderada, tá? Mas você dá uma privilegiada na razão. Liberdade de expressão, direito à educação é o momento em que a gente começa a discutir sobre a participação do Estado na educação, tá? Começa a discutir, porém não discute totalmente, tá? Tolerância religiosa, tá? E negação aos privilégios de nascimento. A negação ao privilégio de nascimento é uma coisa muito importante justamente para a nobreza, tá? A nobreza, ela tem privilégio de nascimento, porque ela já nasce nobre, maravilhosa, linda, rica, plena. Agora, teoricamente, você teria privilégios a partir do mérito, do que você constrói, tá? Meritocracia também é uma bosta, tá? Eu tô dizendo pra vocês aquilo que tá acontecendo no século XVIII. Mas vamos lá. Desse movimento, né, do iluminismo, você vai ter alguns autores que vão acabar sendo, vamos dizer, a base desse pensamento e que vão também escrever durante e sobre esse pensamento, tá? Que são o John Locke, o Voltaire, o Montesquieu e o Rousseau, tá? E um cara grande pra caramba que todo mundo conhece, que é o Adam Smith, que fala sobre o liberalismo econômico, tá? Então, assim, o que eu queria conversar com vocês a partir de agora é que nós poderíamos realmente ficar aqui dizendo, eu poderia dizer pra vocês que o iluminismo é a razão, é a ciência, e que esses autores são maravilhosos. E eles são, tá? Eles são, beleza? Não tô aqui invalidando a ideia de ninguém, não. Mas a gente tem que pensar um pouquinho, só um pouquinho, nessas ideias, né? Vamos dizer, né? Assistindo os vídeos anteriores sobre o Locke, sobre o Rousseau, a gente consegue ver que esses caras, eles estão falando da liberdade, da propriedade privada, de um estado de natureza em que o homem sai para viver em sociedade, né? E aí cada um vai justificar essa ideia da saída do estado de natureza de uma forma, né? Beleza. Só que uma pergunta, né, que eu faço sempre aos meus alunos é: o meio em que o autor escreve influencia a sua escrita ou não? Só que essa resposta não é simples, não é sim ou não, tá? Não é sim, influencia. E aí, influencia no quê? A grande ideia é essa. Então, quando a gente vai falar de iluminismo aqui agora, a gente vai falar dessa razão, dessa ciência, desse momento em que a administração do Estado vai melhorar, em que vários monarcas vão pegar essa ideia para melhorar a administração do Estado e que vários autores vão escrever sobre liberdade teoricamente e de uma forma universal, tá? Universalista. Só que a gente tem que saber também identificar, né, o meio em que esses autores estão escrevendo. A gente está no século XVIII, na Inglaterra. A Inglaterra, uma das maiores potências marítimas conhecidas desse mundo moderno, tá? Do mundo contemporâneo também, logo depois. Então, e como é que a Inglaterra enriquece? Essa é a grande questão. Porque essa Inglaterra iluminista, que está pensando na razão, na ciência, na negação aos privilégios de nascimento, é a mesma Inglaterra que está lucrando muito, muito mesmo, com o comércio de escravos, com o tráfico de escravos e com o trabalho dos escravizados e escravizadas aqui na América e em toda a parte do mundo. Então, o que a gente faz?
agora, né? Você vai invalidar o iluminismo? Vai falar, ah, não, então o iluminismo não presta. Não é bem isso que eu quero que você faça. O que eu tô te dando aqui pra gente conversar, né, no caso, seria ver quem são esses autores. Uma coisa que eu acho muito importante é isso. Ver quem eles são, tá? Então, para pra ver um pouquinho. Quem é o Locke? Quem é o John Locke? Né? Além do que ele escreveu. Quem é ele? Quem é o Rousseau? Além do que ele escreveu. Onde ele estava escrevendo? Tudo isso influencia demais. Então, escrever em uma sociedade europeia, em uma sociedade inglesa, no meio, né, do processo de tráfico de escravos, e não falar a nenhum momento sobre a escravidão, sobre a escravização, é um problema muito grave, é uma cegueira intelectual muito grave que tem nesses autores. E no próprio iluminismo também. Tá? Nesse iluminismo que a gente fala, né, que é o mundo da razão, e é quando o mundo inteiro se abre para a luz, só que essa luz não chega para todos. Tá? Essa luz ela chega apenas para os europeus e para os descendentes de europeus. Essa luz, ela não chega, essa liberdade política, liberdade econômica, religiosa, não chega para toda a população, tá? Então, eu vou deixar indicado aqui um vídeo para vocês assistirem sobre essa discussão desses autores, tá? Mas é muito importante que a gente não perca isso de vista. Quando a gente está falando de um autor, a gente está falando de uma pessoa específica que viveu em uma época específica. Ele tá naquele meio. Então, é impossível você dizer para mim que o Locke ou que o Rousseau não sabiam da existência da escravidão nas Américas, por exemplo. E que não sabiam que a prosperidade econômica inglesa vinha da escravidão nas Américas. Então, esse processo não invalida o iluminismo, não. Mas faz com que a gente pense na ideia, ok, o iluminismo existe, mas será que ele realmente é uma forma de pensamento que iluminou tudo? E aí? Eu não vou te responder, tá? Eu vou deixar aberto aqui pra você. Mas eu acho que vira um momento de questionamento, tá? Não é invalidar. Isso aqui não. É questionar. Quem é esse cara? Sempre que você lê alguém, olha quem é. Não leia, nem hoje em dia. Não pega um livro qualquer e sai lendo e concorda com o cara. Lê. Vê o que ele tá omitindo, vê o que ele não tá omitindo, vê onde que ele vive, quem é ele, a partir de que momento que ele fala, a partir de onde que ele fala. Isso é muito importante. E na obra do Rousseau e do Locke, principalmente do Locke, a gente vai ver que existe um silenciamento muito grande sobre as relações coloniais que a própria Inglaterra e a Europa fazem com a América e o continente africano, tá? Então fiquem aí, pensem, e eu vou deixar aqui o vídeo para vocês assistirem sobre esses autores.